Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma palestra online do nosso querido Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e durante toda essa próxima semana. Hoje estamos com uma palestra muito especial, iniciando as comemorações dos 69 anos de existência do nosso querido Centro Espírita. Com muita alegria, apesar de não podermos estarmos juntos para comemorar essa data, estamos mais uma vez celebrando, no próximo dia 5 de julho, domingo próximo, os 69 anos de existência da nossa Casa Espírita. Sempre relembrando com muito carinho aqueles pioneiros que deram início a esse projeto, que abdicaram do seu tempo, muito recurso financeiro foi necessário também, e hoje, graças a Deus, podemos usufruir desse espaço que nos é dedicado com tanto carinho, com tanta atenção de muita gente que colabora, que doa parte do seu tempo para que o espiritismo, a doutrina espírita, seja levada adiante, seja disseminada pelo nosso Brasil, que é uma das maiores pátrias espíritas do mundo. Com muito carinho, com muita dedicação, o nosso querido expositor, seu Hilário Rocha, um dos mais antigos expositores da casa, há mais de 30 anos, segundo ele mesmo nos contou, já faz palestras na nossa casa. Então, a diretoria, Dona Cleusa em específico, escolheu o seu Hilário este ano para fazer uma palestra comemorativa aos 69 anos do aniversário da nossa casa. Muito obrigado a todos e com vocês o seu Hilário. Até a próxima semana. Fiquem em paz. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em mais esta noitada espiritual, onde nos reunimos para estudar os seus ensinamentos à luz do Espiritismo e também para agradecer pelo dom da vida nesses tempos em que estamos com muita saudade de todos, separados fisicamente, mas muito próximos em pensamento pelas vias do coração. E hoje, meus irmãos, especificamente, é um dia de muita gratidão mesmo. Um dia em que as nossas preces devem chegar ao Criador de uma forma muito intensa, porque nós estamos reunidos para um momento muito especial e muito importante. Hoje nós queremos conversar a respeito dos 69 anos de vida da nossa casa, que foi fundada em 5 de julho de 1951, quando um grupo de trabalhadores denodados, de criaturas devotadas, que abraçaram a causa espírita, numa época muito difícil, inclusive, resolveu iniciar essa grande empreitada que é o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. E como tudo, meus irmãos, tem a participação do plano espiritual, no caso do nosso centro não foi diferente. Tudo veio pelo plano espiritual. O plano espiritual que orientou esse grupo de companheiros, essa equipe de pessoas lutadoras, que na casa do seu José de Carvalho se reunia para fazer o estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec. E esse grupo, de uma maneira muito conscienciosa, de uma forma bastante determinada, estabeleceu
que essas reuniões deveriam prosperar, deveriam se realizar numa casa espírita. E acabaram decidindo pela fundação do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. E esta fundação, então, se deu no dia 5 de julho de 1951. Houve a participação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que, aliás, é uma entidade que orienta bastante na fundação das casas espíritas. A Federação Espírita do Estado de São Paulo deu todo o suporte jurídico, toda a parte documental. Foi feito um estatuto que os companheiros acabaram acolhendo esse estatuto e organizou-se, então, o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, tendo como início as suas atividades na Rua Caramuru, lá no bairro de São José, aqui na nossa cidade de São Caetano. Mas esse grupo muito lutador, muito denodado, ele estabeleceu que haveria necessidade de uma sede própria. O Centro Espírita Aprendizes do Evangelho deveria ter a sua própria sede, o seu próprio lugar para o desdobramento dos seus trabalhos de natureza espiritual. Trabalhos esses que envolviam também a área mediúnica, a área de assistência social e os estudos doutrinários. E este grupo, num trabalho sacrificial, numa tarefa hercúlea mesmo, se empenhou com todas as forças, lutando com unhas e dentes para adquirir esta sede onde hoje a nossa casa está localizada, na Rua Tamandaré, número 25. Neste local, após a compra do terreno, isso aconteceu no ano de 1952, foi inicialmente construído uma dependência para o caseiro do local, um salão, um banheiro, um quarto, uma cozinha, iniciando-se a construção do primeiro salão. E a primeira reunião nesta nova sede aconteceu no ano de 1953. Então, os irmãos vejam, podem perceber que o empenho dessa equipe, o denodo desse pessoal, o esforço desses companheiros foi muito grande. Numa época em que tudo era muito mais difícil. Não havia essas facilidades que existem hoje. O Centro Espírita foi fundado em 1951 e, em 1953, realizou-se a primeira reunião já na sede própria, na Rua Tamandaré. E de lá para cá, meus irmãos, muitos companheiros passaram pela nossa casa, muitos irmãos ocuparam a presidência da nossa casa, sendo que o primeiro presidente do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho foi o senhor Pedro Coelho. E hoje nós temos a dona Cleusa, que está na presidência da casa. As atividades sempre se desenrolaram num clima de muita fraternidade, de muito entendimento, uma união muito grande entre os tarefeiros, e dentre os vários irmãos que muito colaboraram e para os quais nós muito devemos em gratidão na fundação dessa casa, nós gostaríamos também de colocar a família Rampazzo, que foi uma das famílias fundadoras da nossa casa, uma família muito lutadora mesmo. O seu Francisco Rampazzo, inclusive, tinha o caminhãozinho dele, onde ele colocava todos os materiais e transportava esses materiais da sua residência até a sede do centro para a construção do imóvel.
E a sua mulher, a senhora Ernestina Rampazzo, cuidava das atividades da assistência social, inclusive se empenhando na realização da campanha Alta de Souza, que é feita até hoje na nossa casa. Mas naquela época, a campanha Alta de Souza era realizada nas ruas. Os companheiros faziam essa campanha em 2 etapas. Na primeira etapa, eles passavam pelos bairros de São Caetano, prestando informações, distribuindo folhetos explicativos, panfletos, onde se solicitava uma peça de roupa, um alimento que a pessoa tivesse em casa, aquilo que a família pudesse doar. E na semana seguinte, a mesma equipe passava recolhendo as doações. Hoje, na nossa casa, muitos companheiros ajudam, então não há mais necessidade de fazer esse trabalho de deslocamento pelas ruas, que ainda é feito por algumas instituições espíritas. Mas hoje, na nossa casa, nós temos muita ajuda dos companheiros, do público, que sempre atende prontamente a tudo quanto é tipo de solicitação que é feita pela casa. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que por trás da nossa casa existe todo um arcabouço de luta, um arcabouço de determinação, um arcabouço sacrificial de devotamento à casa espírita e à causa espírita também. Porque onde existe uma casa espírita, meus irmãos, existe a luz. Onde existe uma casa espírita, existe o consolo, existe o esclarecimento e existe o trabalho. Existe o tripé da casa espírita. E este tripé se chama escola, templo e oficina. Porque a casa espírita é, ao mesmo tempo, esses 3 elementos. Uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho. Na verdade, o conceito da casa espírita, meus irmãos, envolve essas 3 dimensões juntas. Uma escola para ensinar, uma escola para esclarecer as criaturas, um hospital para socorrer, para acudir, e uma oficina de trabalho para oferecer o trabalho no bem àqueles companheiros que chegaram necessitados, receberam o tratamento, se esclareceram na casa espírita e depois, então, resolveram ofertar as suas mãos no trabalho do bem através do amor. Então, nós podemos perceber que uma casa espírita, meus irmãos, é uma casa de serviços. Uma casa espírita é, antes de tudo, uma casa de serviços. Serviços prestados a quem? À comunidade e ao cidadão. Os passes, as palestras, a evangelização infantil, o trabalho assistencial, a reunião de desobsessão, as orientações espirituais, tudo, meus irmãos. Todo esse leque de atividades dá para a casa espírita uma dimensão muito grande, um dinamismo intenso, numa dimensão espiritual tremenda. E mesmo, meus irmãos, nesses tempos de pandemia, de isolamento profilático, a casa espírita não deixa de ter a sua importância. O centro espírita não perde o seu valor no contexto social, porque nós nos encontramos ligados, meus irmãos.
A casa espírita está fechada para as criaturas encarnadas, mas o trabalho continua sendo realizado. Com todos os cuidados, com todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades civis e sanitárias, o trabalho continua sendo. E a dimensão espiritual da nossa casa, meus irmãos, ela é muito grande mesmo. Quando nós terminamos o nosso trabalho, seja ele de palestra, seja ele de evangelização, seja ele de assistência social, seja ele de desobsessão, de que natureza for, quando nós fechamos as portas da casa espírita e vamos para as nossas residências, a casa permanece fechada para os encarnados, mas o trabalho na dimensão espiritual continua. Porque na dimensão espiritual, os trabalhos são ininterruptos, meus irmãos. Equipes e mais equipes de tarefeiros desencarnados, de trabalhadores do Cristo, se revezam e se multiplicam num leque de atividades muito grande, possibilitando assim o trabalho contínuo no esclarecimento das criaturas, tanto do lado da terra como do lado do plano espiritual. E é lógico, meus irmãos, que nesses instantes que nós estamos atravessando, nesta pandemia que não deixa de ser também um processo saneador da humanidade, através deste momento de dor, para mostrar também que a criatura humana tem os seus limites e que ela não é um Deus para conseguir tudo aquilo que quer. Diante de um vírus invisível, a humanidade se queda flagelada, a casa espírita continua sendo uma célula viva, um ponto luminoso, um elemento atuante na divulgação do Espiritismo, na propagação da doutrina redentora dos Espíritos e na conscientização de um número cada vez maior de criaturas. E realmente, meus irmãos, o contágio espírita, ele é muito grande mesmo, porque a doutrina espírita é altamente contagiante. Ela toca o coração das criaturas. Ela penetra a alma humana por inteiro. Ela revitaliza os seres humanos em luta e traz para as criaturas humanas novos elementos, novos paradigmas, novas formas de viver, de pensar, com amor, com gratidão no coração, porque a doutrina dos Espíritos efetivamente ela dá um sentido para a vida das criaturas. E esse foi, meus irmãos, o objetivo desses irmãos que se esforçaram, que lutaram demasiadamente desde 1951 para que o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho chegasse a ser o que ele é hoje. A casa começou com um grupo familiar, com a luta de companheiros, e hoje o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, ele é o que é, divulgando a doutrina espírita em alto e bom som, com as suas reuniões públicas, com a sua fluidoterapia através do passe, com os seus grupos de estudo, as suas equipes de artesanato, de bazar, as suas reuniões de evangelização infantil para educar as crianças nos princípios espíritas, um dos trabalhos mais lindos que existem dentro da casa espírita é o trabalho da evangelização infantil. E este trabalho é de uma profundidade tão grande que ele nos faz lembrar o doutor Bezerra de Menezes, quando ele diz:
se nós soubermos educar a criança de hoje, nós não teremos necessidade de consertar o adulto complicado com amanhã. Porque a educação espiritual, ela começa na infância. E a infância é um período altamente propício para a assimilação das grandes verdades espirituais. Porque é nesta fase da vida em que o espírito está mais maleável, mais receptível ao exemplo dos seus pais, dos professores, dos educadores e de todos aqueles que estão encarregados da sua educação e da sua formação moral e intelectual. É exatamente na infância, meus irmãos, neste período em que o espírito se apresenta como uma verdadeira argila, como uma massa de modelar, é que os pais devem aproveitar para semear no coração dos filhos as grandes verdades da vida, as grandes verdades espíritas. E o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, meus irmãos, ele tem uma equipe maravilhosa de professoras, de evangelizadoras atualizadas, que fizeram o curso na federação e que estão altamente capacitadas para poder desenvolver este trabalho, que é maravilhoso e que funciona na quinta-feira, juntamente com o trabalho público de palestras. A casa tem o seu curso de orientação e educação mediúnica, preparando tarefeiros dentro das bases de Kardec, dentro do Evangelho de Jesus. E 69 anos de atividade, meus irmãos. O Centro Espírita Aprendizes do Evangelho sempre primou pela fidelidade doutrinária, pela pureza doutrinária, que é um ponto importantíssimo para a sobrevivência de qualquer casa espírita nesse mundo. A pureza doutrinária. Porque fora de Allan Kardec não há espiritismo. Fora de Allan Kardec só existe confusão. Só existe mediunismo desorientado. Só existem opiniões pessoais pretensas, vaidosas e arrogantes de criaturas metidas a saberetas que querem fazer prevalecer a sua opinião pessoal, causando uma semeadura de perturbação e de desencontro dentro da casa espírita. A dimensão verdadeira do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho é uma dimensão que está alicerçada, que está fundamentada dentro do campo de atividades que Kardec estabeleceu em O Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, justificando, meus irmãos, a sábia afirmação do codificador. É preferível que haja vários centros espíritas pequenos numa cidade, um em cada bairro, a existência de um único centro enorme abocanhando a cidade toda. A nossa casa não é uma casa de grande porte, mas é uma casa aconchegante. E justamente as casas de pequeno e médio porte como a nossa são as casas mais aconchegantes e que mais atraem o público, porque a base do Evangelho é muito forte e a solidez kardeciana se faz presente. Muitas pessoas dizem assim: mas será que Kardec está superado? Outro dia me perguntaram numa palestra: o senhor acha que Kardec está superado? Claro que não. Lógico que não. A obra de Kardec é um monumento científico, filosófico e religioso. É um verdadeiro marco de espiritualidade na civilização humana. Superadas estão as mentes humanas vaidosas e vigilantes, que vão atrás de novidades
e se afastam do essencial, procedendo como os porcos da parábola de Jesus, como quando Jesus diz: não atireis pérolas aos porcos. Superar Kardec, meus irmãos, trocar o ensinamento puro de Allan Kardec e as verdades do Evangelho de Jesus por essas bugigangas que existem por aí no mercado doutrinário, é proceder como os porcos da parábola. Não deis pérolas aos porcos. Não atireis pérolas aos porcos, porque os porcos vão simplesmente pisar nas pérolas e vão comê-las sem maiores consequências. As grandes pérolas doutrinárias do Espiritismo, os grandes focos de luz e de beleza, sempre foram explorados pelo Centro Espírita Aprendizes do Evangelho nesses 69 anos de trabalho, prestando serviço de uma forma extraordinária, não só para a sociedade sul-sancaetanense, mas também para cidadãos de vários municípios que frequentam a nossa casa, muitos até vindo de longe para participar das nossas reuniões. Por tudo isso, meus irmãos, o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho é uma casa de serviços, funcionando como um hospital que socorre, um hospital que acolhe, um hospital que enxuga lágrimas, uma escola que esclarece, que ensina, que ministra o Evangelho aclarado pelo Espiritismo e uma oficina de trabalho, realizando os seus serviços de forma espontânea e dando a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus para todo aquele que se interessar. O Aprendizes do Evangelho é uma casa que prima pela qualidade dos seus trabalhos. E o serviço é todo voluntário. E o serviço voluntário, meus irmãos, ele é diferente do serviço profissional exatamente por isso, no tocante à qualidade. No serviço voluntário, a qualidade deve ser maior ainda do que no serviço profissional. Porque quando se dá alguma coisa, deve se dar de coração e não aquilo que sobra ou aquilo que tem pouca serventia. Por isso, as tarefas do Aprendizes do Evangelho são tarefas que estão sempre preocupadas com o fator qualidade. São tarefas que estão sempre em progresso, sempre em mutação, sempre em mudança para melhor, dentro dos princípios kardecianos. Tantos quantas sejam os desafios para os dirigentes espíritas em termos de qualidade de trabalho, tantas serão as preocupações na seara espírita e nas casas evangélicas. Pensar nas tarefas espíritas, pensar nas casas espíritas, é pensar em constante qualidade, em constante progresso, em constante mudança para melhor. E é essa a realidade do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Portanto, meus irmãos, nesta noite, vamos elevar as nossas mãos para o céu e dizer com toda sinceridade: graças a Deus, graças a Ti, Pai, vos damos por esta casa que completa 69 anos de atividade, e nós desejamos, Pai, que por acréscimo da Tua misericórdia, muitos outros 69 anos venham, para que os trabalhadores desta casa continuem se orgulhando do lugar que frequentam e da instituição para a qual trabalham. Parabéns, aprendizes do Evangelho. Parabéns pelos seus 69 anos de amor, de caridade, de serviço ininterrupto e de evangelização nas terras sul-sancaetanenses e também do nosso Brasil inteiro, porque muita gente espalhada por esse Brasil de meu Deus
teve a felicidade de frequentar o nosso centro, conhecer muita coisa. Que Jesus nos abençoe, uma chuva de coisa boa para todo mundo e uma montanha de felicidade para todos, porque é o que todo mundo merece. Graças